Zumbido tem cura? Definitivamente, vamos esclarecer isso para você. Acontece que eu fiz um vídeo e esse vídeo viralizou falando de zumbido, chiado no ouvido, tinnitus. E muitas pessoas comentaram, algumas até de forma meio agressiva, dizendo que zumbido não tem jeito, zumbido não tem cura. Zumbido tem cura sim, mas você precisa assistir a esse vídeo e entender por quê e quais são essas nuances para a cura do zumbido. Você está no canal Dr. L Brasileiro, otorrino e médico do sono. E para quem ficar até o final desse vídeo, eu vou falar de uma causa de zumbido que tem tratamento por meio de cirurgia. Já imaginou isso? Uma doença que causa, entre outras coisas, zumbido e que pode ser curada com cirurgia? No final desse vídeo, eu vou falar dessa doença para você. Eu quero falar para você, em primeiro lugar, que o zumbido tem cura, mas depende muito de se descobrir a causa. Por quê? Existem várias causas para zumbido. Quando você identifica a causa do zumbido, do chiado, no barulho, no ouvido, de tinnitus, tem vários nomes populares para isso, né? Tem gente que chama zoada, zoeira, barulho na cabeça, às vezes dizem que o zumbido é dentro da cabeça, não é no ouvido, enfim. Quando você encontra a causa desse problema, você consegue tratar. Entretanto, isso é muito importante, tenho que deixar isso bem claro para vocês, existem alguns casos de zumbido que não têm cura. Porém, ainda esses são passíveis de tratamento e existem medicamentos específicos para que você consiga atenuar, para que você consiga reduzir esse zumbido, esse chiado no ouvido e que ele não te incomode mais. Isso é possível sim. Então eu vou citar inicialmente uma causa muito frequente, muito comum aqui no meu consultório de otorrinolaringologia e medicina do sono, de zumbido. Sabe quando você vai para um show? Sabe quando você vai para uma festa e você fica exposto a um barulho, a um estádio de futebol e tá aquela gritaria, aquela barulheira toda? Enfim, muitas vezes a exposição a esse ruído, a esse som intenso, pode causar uma perda de audição transitória. É uma perda de audição que a gente chama de sensório neural. Comprometimento do nervinho da audição, comprometimento dos receptores da audição dentro da orelha interna, dentro do labirinto. Pode dar zumbido e pode dar tontura também. Então, perda de audição, zumbido e tontura por uma exposição súbita a ruído. Você volta para a sua casa, vai dormir, passou a festa, no dia seguinte você acorda, tá lá aquele chiadinho no ouvido, aquele apito no ouvido. Se você procurar imediatamente ajuda médica, você pode ser medicado com alguns remédios específicos. Eu já deixo claro que o meu conselho não me permite medicar aqui no canal, mas eu posso citar a classe dos remédios. Corticoides em doses mais elevadas e regressivas, o que a gente chama de desmame, e remédios vasodilatadores, aqueles que dilatam os vasos, aumentam a circulação e a oxigenação do ouvido. Com esses medicamentos, você consegue oxigenar, renovar, entre aspas, cicatrizar aquela lesão que ocorreu no seu ouvido. Entretanto, eu chamo a atenção para que esse tratamento tem que ser o mais precoce possível. Porém, às vezes você não se expôs a ruído, mas você acordou de uma hora para outra com a redução da audição e com um barulho no ouvido, o que a gente chama de surdez súbita. A surdez súbita também pode ser tratada com medicamento. Então, procurando o médico imediatamente e começando o tratamento rapidamente, você pode regredir a perda da audição, você pode curar completamente o zumbido do seu ouvido. É só procurar ajuda médica imediata. Então, por aqui vocês já veem que essa história de dizer que zumbido não tem jeito, zumbido não tem cura, é mentira. Tem cura sim. Zumbido tem cura, tem tratamento e tem o que se fazer, sempre tem o que se fazer para um paciente com zumbido, com chiado no ouvido. Vou falar aqui também de uma outra causa de zumbido que tem cura, que tem tratamento e que você pode tratar com o medicamento correto. Mas antes de falar dessa causa do zumbido, eu quero te pedir uma ajuda. Eu não estou te ajudando com essa informação, eu não estou dedicando meu tempo para você, não custa nada. Eu gostaria de que você se
se inscrevesse no meu canal para que ele pudesse aparecer para mais pessoas, para que ele pudesse crescer no YouTube e eu possa continuar divulgando essas informações, essa ajuda que eu estou levando para você para outras pessoas. Posso contar com sua ajuda? Obrigado. Vou citar para você uma outra causa de zumbido que pode ser tratado perfeitamente. Aliás, eu vou até relatar um caso de um paciente que me procurou, melhor dizendo, uma paciente mulher que me procurou porque tinha muito zumbido no ouvido e que esse zumbido tinha se iniciado há poucos meses. Foi feita uma audiometria, medimos a audição dessa paciente, aferimos a audição dessa paciente e a audição estava normal. Daí eu pedi uma bateria de exames de sangue e sabe o que é que eu descobri? A tireoide dela estava alterada. Então, pessoal, doenças da tireoide. Muita atenção quanto a isso. Tanto quando a tireoide funciona para mais, o hipertireoidismo, quanto quando a tireoide funciona para menos, o hipotireoidismo, quer uma situação, quer outra, pode causar zumbido. E para a sua surpresa, quando o endocrinologista iniciou o tratamento da tireoide, normalizou os hormônios tireoidianos, o zumbido curou. O zumbido sarou, sumiu, desapareceu. A paciente ficou sem zumbido. Então aqui quero falar mais uma vez. Zumbido tem cura, zumbido tem tratamento, chiado no ouvido, barulho no ouvido, zumbido na cabeça. Tem como curar sim. Sempre se deve procurar a causa e tratar a causa dessa doença. E são várias, não dá tempo de citar todas aqui. Agora, uma causa muito frequente de zumbido, se não uma das mais frequentes, é a perda da audição. A perda da audição é uma situação delicada, porque sendo a perda sensório-neural, o comprometimento do nervo da audição e dos receptores da audição, essa perda geralmente é tratada com aparelho auditivo. Por quê? Para esse tipo de perda de longa duração, ao contrário daquela da qual eu falei, da perda súbita, aguda, rápida, há pouco tempo da audição, aquela perda que pode ser genética, aquela perda que pode estar relacionada à idade, essa é tratada com aparelho auditivo. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um ponto importantíssimo. O ouvido, ele produz dentro dele o zumbido. O zumbido ele não é produzido externamente. O zumbido é uma ilusão auditiva. Teve gente até que ficou bravo. Não é ilusão não, eu escuto sim, você escuta. Mas por que eu falo que é uma ilusão auditiva, uma alucinação auditiva, vamos dizer assim, entre aspas? Ele não existe, ele é produzido dentro do ouvido. As células, elas não são estimuladas por um som externo que esteja causando um barulho verdadeiro, um som verdadeiro. Não, aquele som, aquele ruído, aquele chiado é produzido dentro do ouvido, sem que qualquer estímulo externo ocorra. Porém, se no ambiente onde você estiver ouvindo um som mais alto, você não vai perceber o zumbido. É por isso que o aparelho auditivo, muitas vezes, pode melhorar do zumbido, porque ele amplifica o som externo. E ao amplificar o som externo, você não consegue perceber o zumbido que está sendo produzido dentro do seu ouvido. E é por isso que uma das orientações que nós damos para os pacientes, principalmente na hora de dormir, porque quando nós vamos dormir, geralmente estamos em silêncio, ou deveríamos estar em silêncio, é quando nós mais observamos o zumbido, porque não tem som externo para mascarar, para esconder o zumbido que está sendo produzido dentro do ouvido. Por isso que nós falamos, na hora de dormir, quem tem zumbido, e isso atrapalha bastante, pode escutar uma música relaxante em volume baixo, porque ouvindo essa música você não vai prestar atenção, você não vai perceber o zumbido. E o aparelho auditivo pode ajudar nesse sentido. A partir do momento em que você ouça melhor os sons externos, você não consegue perceber o zumbido produzido dentro do seu ouvido. Então, mesmo o zumbido causado por perda de audição pode ser tratado, além do aparelho auditivo, com medicamentos também, principalmente os vasodilatadores, que podem fazer com que você tolere melhor esse zumbido. E por falar em aparelho auditivo, se você tivesse assistido a esse vídeo aqui, você saberia como o aparelho auditivo funciona, mas ainda dá tempo. Clique nesse link e você vai assistir como o aparelho auditivo funciona.
Mas eu tinha dito também que quem ficasse ao final do vídeo, eu iria falar de uma doença que causa zumbido e que pode ser curada com cirurgia. Estou falando da otosclerose. A otosclerose é uma doença que leva à fixação dos ossinhos do ouvido, mais especificamente do estribo na janela oval. É uma estrutura interna bem pequenininha dentro do ouvido e que por essa fixação você não consegue transmitir o som, você não consegue ouvir. E o paciente que tem otosclerose, ele pode ter zumbido também. A otosclerose pode ser tratada por cirurgia. A cirurgia se chama estapedotomia. E quando você trata a perda auditiva desse paciente com cirurgia, o som produzido no meio externo aumenta muito, ele consegue ouvir melhor o som externo e com isso ele não percebe mais o zumbido. Existem, não quero dizer que isso sempre ocorra, mas existem casos de otosclerose nos quais os pacientes têm perda de audição e zumbido e quando é operado e recupera a audição, deixa de perceber o zumbido. E quem teve supostamente essa doença foi Ludwig von Beethoven. Pois é, aquela história de que Beethoven era surdo e que ele compôs a Nona Sinfonia com perda auditiva já intensa, já bem avançada, eu conto nesse vídeo que está nos comentários aqui embaixo. Eu deixei fixo no primeiro comentário um vídeo no qual eu falo de otosclerose e conto a história de Beethoven. Mas se você ficar atento à tela final que vai aparecer agora, você pode clicar nela e ser levado ou levada para um vídeo que viralizou aqui no meu canal. O vídeo se chama Fiz Isso e o Zumbido Sumiu. Descubra como que foi que esse zumbido sumiu completamente. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu CRM aqui no estado de São Paulo é registrado sobre o número 80768. Um abraço!